Louvado seja Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, não é? Contentes. Aleluia. Com a bênção de Deus, com a presença do Senhor na nossa vida. O profeta diz assim, olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, aprender no seu templo e contemplar a beleza da sua formosura. Amém? O apóstolo diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados, quando a gente se desloca de casa, né, do lugar onde a gente está, uns vêm do trabalho, outros, né, vêm da sua própria casa, enfim, outros vêm da escola, alguma coisa assim, né, e vêm para a casa do Senhor. Então, o que você está fazendo? Você está cumprindo a palavra de Deus. As regras do Senhor, as leis do Senhor, elas estão, não é, sendo cumpridas com as nossas atitudes, não é? Vir à igreja, apresentar o corpo numa forma de sacrifício, não é? Não a força sacrificial, salvífica de Cristo, não é esse, não é? Ofício de sacrifício, mas o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional, o culto com entendimento, o culto aonde a palavra de Deus, ela vai, não é? Através dos teus ouvidos, ela vai adentrar a tua mente, o teu coração. Mente e coração, muitas vezes na Bíblia, se traduz numa só palavra, não é? Numa só força. Então, isso vai adentrar a sua mente, seu coração, e vai instruir a tua alma, porque a nossa alma, ela precisa de instrução, não é? Ela precisa de apoio espiritual, e quem pode dar um apoio espiritual à tua alma é o teu espírito, através do Espírito de Deus, que se comunica com o nosso espírito. Então, quando a gente vem para o culto, olha, muitas coisas maravilhosas acontecem. Nós estamos sujeitos a muitas coisas, aos sinais, aos prodígios, às maravilhas de Deus, não é? O processo redentor de Deus, aquilo que Deus pode fazer em termos de realizações na nossa vida, abrir portas, preparar a bênção, salvar vidas, transformar vidas, curar-nos de enfermidades que muitas vezes nós nem sabemos, mas o Espírito de Deus sabe, e nós somos curados, e muitas vezes vamos saber, um dia vamos fazer uma espécie de exame, qualquer coisa assim, não é? E aí aparece lá a cicatriz, ou o sintoma, ou o reflexo, não é? Daquilo que ficou, que aconteceu, e os médicos começam a fazer algumas perguntas, se você não tem as respostas, mas você acaba entendendo, não é? Que Deus fez uma obra maravilhosa na tua vida. Amém? Aleluia. Então, amados, nós estamos propensos hoje aos milagres de Deus. Você está propenso aos milagres de Deus. Por quê? Porque nós pertencemos a um reino de milagres. Um reino onde o Senhor opera maravilhas. O reino, muitas vezes, assim, você está aí tão aflito na igreja, não é? Está preocupado. Muitas vezes pode ser aí com a área profissional, né? Até aqueles que estão desempregados sempre estarão preocupados, não é? Mas às vezes você está aí até empregado, mas a tua vida profissional está meio crítica, vai ter corte na empresa, ou você não está trabalhando na sua área que você gostaria de atuar, não está ganhando aquilo, isso também a gente nunca vai conseguir, né? Nós nunca vamos estar satisfeitos, e é bom você não estar satisfeito mesmo, né? Mas você não pode permitir a insatisfação gerar a murmuração, aí vai virar pecado, não é? Mas insatisfeito no sentido de se acomodar, não é assim? Alma minha, come, bebe, folga, tem muitos bens. Não, a nossa conquista, não é? Aquilo que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, enfim, a atividade na nossa vida, em termos daquilo que você possa conquistar, possa realizar na sua vida, tudo isso, amado, é possível. Jesus Cristo diz assim, ao que crê.
Então, quando você vem para a igreja, você não vem apenas cumprir um protocolo. Você não vem apenas na igreja, por quê? Porque se eu não for aquele chato daquele pastor, vai ligar para mim. E aí eu estou na padaria com os amigos, eu estou lá no lugar assim e tal, aí eu tenho que pedir licença, sair de cantinho e ficar, tudo bem, não. Aí eu tenho que forçar um pouquinho a situação. Não, vir à igreja não é nada disso, nada disso. Vir à igreja é se apresentar a Deus. Vir à igreja é para justamente ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós acreditamos em barbáries por aí. Por quê? Porque de tanto ouvir, o ouvido é um dos órgãos de informação para o homem espiritual, sua natureza espiritual, sua alma e seu espírito, que estão dentro de você. Seus olhos e seus ouvidos são os únicos canais de comunicação com o mundo exterior que a tua alma e o teu espírito têm. A não ser a comunicação com Deus, mas fora disso, aqui no meio natural, está então, Jesus Cristo, o apóstolo diz assim, a fé vem pelo ouvir. E muitas vezes você ouve tanta imundícia e acaba crendo naquilo lá. Por quê? Porque foi maçante, porque a mídia foi maçante, porque a informação mentirosa foi maçante. E muitas vezes você viu, você contemplou. Hoje nós vivemos no mundo da irrealidade, nós vivemos no mundo da virtualidade, aonde o real está escondido através de uma coisa fictícia. Muitas propagandas hoje, irmãos, que as pessoas pegam, depois apresentam lá a fotografia. O cara, tipo assim, o presbítero Ângelo pesava 128 quilos. E agora ele está pesando 65. E aí então apresenta, olha, ele está aqui, mas olha como era. E se você pega um expert, um profissional, e fala assim, isso aí é um Photoshop, essa foto não é real. Então, não era real, é real ele, o tamanho dele, direitinho, com 90 quilos, aí é real, mas com 128 não, também não é assim. Se fosse o Franco era, Franco? Era real mesmo, mas louvado seja Deus, existem formas e formas, O Franco prenderam ele dentro de um quarto, cortaram tudo quanto é tripa que ele tinha, entendeu? Costuraram tudo, diminuíram até a boca dele assim, E aí ele só começou a tomar líquido, aí ficou magrinho, agora já liberou tudo, agora já está balanceado, Franco? Esse passado é complicado, Franco? Mas hoje o resultado é satisfatório, Graças a Deus. Então, nós estamos vivendo num mundo assim, onde a realidade, ela foge de diante dos nossos olhos. Onde as pessoas, elas muitas vezes não conseguem ser a mesma durante o dia. Você contacta ela de manhã, contacta ela no almoço, contacta ela à tarde, você vai perceber que ela não é a mesma pessoa. Ela não sustenta mais as mesmas ideias, não sustenta mais as mesmas palavras. Mas por quê? Você se pergunta, por quê? Estou vivendo num mundo louco? Sim, você está vivendo num mundo louco. Você está vivendo num mundo onde os dias são piores, os dias são ruins, mas você está no reino, e o reino modifica isso para você, o reino de milagres. Então a boa mão do Senhor, o favor do Senhor, o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que é interessante, é importante você ser igreja, você se sentir igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E hoje nós estamos vivendo assim, nós estamos vivendo um mundo de informações, mas informações muitas vezes distorcidas. Um mundo que as imagens que você vê, você não pode acreditar. E como você fica? E a Bíblia fala assim, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade sobre uma situação, você passa a ser liberto do quê? Daquele engodo, daquela mentira, daquela ficção, daquela magia, daquele encanto que foi criado no entorno daquela situação que acabou te envolvendo. Então a Bíblia, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é o norte, ela é o grande orientador das nossas vidas. É ela que nos fortalece, ela que nos ilumina, Ela que nos dá o suporte que nós precisamos, aleluia, para o dia a dia.
uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Amém? Que eu possa morar, que eu possa habitar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. O salmista diz assim: Senhor, mais vale, não é, um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Por quê? Porque ele compreendeu a grandeza, a plenitude, não é? Os valores do reino de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Quando o culto foi aberto, a palavra de Deus foi aberta, a palavra de Deus foi lida, a palavra de Deus lida, não é? Ela é profética, ela é poderosa, a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, não é? Na alma, no espírito, corta mais do que uma espada de 2 gumes, ou seja, 2 cortes, como se fosse uma adaga, uma espécie de punhal, não é? E ela penetra na divisão da alma, do espírito, e ela é apta, não é? Ela é uma coisa preparada, uma coisa pronta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Então, a palavra de Deus foi aberta nesta noite, foi lida. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam, aleluia. Dos altos céus ele estendeu o seu cordel, a sua voz ecoou, sabe, amados? Então assim, nós já vamos vendo a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder, o domínio, a autoridade, e entendemos uma coisa: eu pertenço a Deus, aleluia, o dono de tudo, o formador de tudo, o Criador de tudo, aleluia. Eu pertenço a Ele, por criação, por preservação, por adoção, por resgate, por amor, aleluia. Eu pertenço a Deus, amém? Então vir à igreja, estar no culto, cultuar ao Senhor Deus, aleluia. Amados, é tudo de bom que você pode fazer. Então, todas as vezes que você tiver a sua oportunidade, corra para a casa do teu Deus, corra para a igreja, amém? Se é oração, vai orar. Se é culto de louvor, vai cantar, vai louvar. Se é culto de ministração, não é? Vem ouvir a palavra de Deus, aleluia. Mas o importante é que você participe, o importante é que você se disponha, e às vezes até cansado, até um pouquinho exausto, mas a Bíblia diz assim, olha, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Então que haja sempre no seu coração a disposição de estar na casa de Deus, não é? De estar, de permanecer, de realizar, de trabalhar, de fazer para o Senhor, aleluia. E as boas mãos do Senhor sempre estarão estendidas, amém? Para com as nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Amados, hoje nós vamos ler alguns trechinhos da palavra de Deus, mas eu quero despertar no seu coração, na sua mente, no seu interesse, não é? A motivar. A palavra de Deus, ela tem essa grandeza, esse poder motivador, não é? De trazer uma reflexão no nosso coração, de fazer-nos pensar, de fazer-nos refletir. E depois, amados, ela tem a capacidade de nos acompanhar, desde que ela encontre guarida no nosso coração. Ela nos acompanha, não é? E nós então vamos remoendo, remoê-la, não é? Significa moer novamente, ou seja, não é? Rever, pensar novamente, viver novamente e aplicar ao nosso dia a dia. Amém? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos ler capítulo 10. Lucas não é o pastor, é o evangelista, e também não é o nosso mancebo aqui, né? Capítulo 10 do livro de Lucas, versículo de número 25. Vamos comparar alguns personagens,
Vamos comparar alguns acontecimentos dentro da Bíblia. É um culto mais de reflexão, para despertar o nosso interesse. Aprendemos, não é, a respeito de Deus, lendo a palavra de Deus. Há um grande interesse no coração do ser humano. Nós queremos ver Deus, não é? Quero ver Deus, como será que é? Não é? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto eu e você não o vermos, nós vamos imaginá-lo. E como eu vou imaginar alguém que na Bíblia está escrito que ele é espírito? Como eu imaginaria um espírito? A minha mente é limitada. Eu não tenho capacidade para isso. O ser humano não tem. Então, através da palavra dele, eu posso imaginar como ele é. Então, a Bíblia é mais ou menos assim, olha. Existe uma pessoa que você nunca a viu, que você não a conhece. E, de repente, ela começa a lhe escrever cartas. E ela escreve para você carta, e você caiu lá e você leu a carta. Não é? Depois chegou outra carta, e foi chegando carta e você foi lendo. Muita coisa ali você não compreendeu, porque você não conhece a pessoa. Algumas coisas foram boas, outras agradaram a sua alma, te fez alegre. Então você começa a ter o desejo de conhecer essa pessoa, mas não tem remetente a carta, mas ela sempre chega. Então você começa a criar, a imaginar essa pessoa. Eu acho que essa pessoa é assim. Você começa a tentar materializar essa pessoa. Mas isso é uma projeção da sua mente. Ela vai se desmaterializar justamente quando alguém disser uma frase parecida, alguém tomar uma atitude, uma postura parecida com aquilo que você leu, a imagem que você criou já se desfaz. Por quê? Porque os seus olhos estão contemplando e vendo, mas não é essa pessoa. Então você passa a imaginar como ela seria. Através do quê? Através do perfil, daquilo que ela escreveu. Você vai criando, estabelecendo um perfil de como ela age, não é? Quais são as respostas, as atitudes. A palavra de Deus é isso. Deus se faz conhecer pela palavra dele. E através de nós lermos a palavra dele, é que nós vamos estabelecendo esse perfil de Deus na nossa vida. Então você vai entendendo que Deus é bom, não porque você ouviu que ele é bom, mas porque você vivenciou essa bondade. Você vai dizendo assim, Deus é misericordioso, por quê? Porque estava escrito, mas você passou a viver essa misericórdia. Que Deus é um ser que faz milagres, portanto é poderoso, por quê? Porque você passou a receber milagres, então você vai agregando a sua imaginação. Como é Deus. E aí é que está a beleza, amados. Aí é que está a maravilha. Eu não sei como ele é, mas tenho certeza que ele é lindo demais. Eu não conheço o poder dele, mas sei que ele é poderosíssimo. Eu não sei totalmente como ele age, mas eu tenho algumas ideias de como ele faz as coisas. Eu não sei como ele agiria se um dia eu conversasse frente a frente com ele. Qual seria a resposta que ele me daria? Mas eu posso entender pela sua palavra e por aquilo que eu li a respeito dele, quais seriam as respostas que talvez ele me desse. Então, amados, essa é a grandeza de nós conhecermos a Deus e de não vê-lo. Então Deus, através da palavra dele, passa a ser uma pessoa conhecida. Não dá a impressão que nós conhecemos a Deus assim? Mas nós não vemos, mas nós conhecemos. Você pode senti-lo. E você passa a viver. Você passa a se emocionar. Embora você nunca o tenha visto, você entende que ele é real. Você entende que ele existe. Porque não é porque não se vê que não existe, não é?
Isso já é comprovado, né? Você não vê o vento, mas ele existe, não é assim? Você não vê a dor, mas ela existe, não é? Nós não vemos a dor. Alguém já viu a dor aí algum dia? Para me dizer? Não. Mas ela existe? Existe. Por quê? Porque eu já senti dor. Então, queridos, a grandeza de Deus, a beleza e a maravilha de Deus é essa. Ele se faz conhecer pela sua palavra. E a palavra é aquela que atende à nossa necessidade. Então nós podemos entender que Deus é tudo em todos. É a melhor forma de nós entendermos que Ele é tudo em todos. Amém? Aleluia. Vamos ver como que Deus trata as coisas. Interessante, amados. Quando eu digo para você, nós somos indivíduos. Você é um indivíduo. E não é porque andamos juntos que muitas vezes somos tratados de igual forma. Não. Por quê? Porque nós reagimos de formas diferentes diante das circunstâncias, das situações. Não é assim? Então essas reações, é o que nos dá a individualidade. E Deus respeita isso. Mas o interessante, amados, que a nossa fala, as nossas orações, não é? Como aqui o presbítero, nossa, foi poético, não foi, irmãos? Não é? E a poesia acabou de uma forma bem legal. Eu cheguei à conclusão que eu estou lascado. Não é? Foi uma poesia assim, bem, não é? Assim, profunda, foi de profundo conhecimento. Não é? O senhor foi poético, barbaridade aqui, entendeu? O senhor só precisa trabalhar melhor o fechamento da poesia, você entendeu? Cheguei à conclusão, não é? É a mesma coisa do cara que chegou à conclusão com a esposa dele, não é? Sofreu um acidente, ela estava junto, perdeu o emprego, ela estava com ele, não é? Tudo que aconteceu de ruim, ela estava com ele. Chegou a uma conclusão, falou, você só me deu azar na vida, mulher. Você entendeu? Só me deu problema, cara. Tudo que aconteceu de ruim comigo, você estava comigo. Quer dizer, não consegui ver o lado companheiro e amigo, né? Daquela que sempre se posicionou do lado dele. Você só me deu azar, só arrumou confusão para mim, né? Mas não é, essa é a poesia do nosso irmão aqui, ela que não entendeu? Então a conclusão assim é só dar uma melhoradinha, você entendeu? Vai ser legal. Mas, amados, eis que se levantou um certo doutor da lei. Não é um homem comum, não é uma pessoa comum, não é um plebeu. Não é? Também não digo que ele tenha sangue real, não é? Mas ele tem uma qualificação dentro da Bíblia. A Bíblia o qualifica como um doutor da lei. O que é um doutor, hein? O que o cara é um doutor em certo assunto? É uma pessoa capacitadíssima, uma pessoa que estudou, e uma pessoa que tem o doutorado naquela matéria, ele tem o domínio daquilo lá. Bom, então se levantou um certo doutor da lei, um homem que tinha o domínio da palavra de Deus. Agora, amado, intelecto é diferente de coração. Falei para você que coração e mente às vezes se conjuga dentro da mesma palavra, mas são coisas diferentes, não é? Mas muitas vezes dentro da palavra de Deus está se falando, se colocando igual. Este homem que se levanta, ou seja, esse levantou-se, não quer dizer que o cara foi lá e afrontou, não. A Bíblia, ela olha de uma forma diferente, não é? O espírito dele se levantou, o espírito dele, não é? Se aflorou ali na hora. E a Bíblia também nos ensina que Deus, ele é onisciente. O salmista diz assim, a palavra nem me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Já conheces, Senhor.
Então, quando você for orar, lembre-se de uma coisa. Deus já sabe da tua oração. Ah, então já nem vou orar. Não vai receber nada. Não vai receber. Vai orar. Por quê? Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ou para a condenação. Com suas palavras sereis julgados. Não é? Então, muitas vezes, por isso que nós precisamos orar. Deus já sabe toda a oração. Mas, amado, eu preciso falar com Deus. Porque é justamente na minha fala que Deus vai me curar, que Deus vai me tratar. Então, o doutor da lei, ele se levanta e a leitura do Espírito, lembre que a Bíblia é um livro inspirado e revelado. Não foi o evangelista que diz assim, para o experimentar. Não. O Espírito de Deus que já o instruiu a isso. Porque ele não estava lá. Ele não estava lá. Então o Espírito de Deus fez essa leitura. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta semelhante a essa foi feita lá no livro de Atos, capítulo 16, por aquele carcereiro lá da cidade de Filipe. O que devo fazer para ser salvo? Cadê? Não, mas não é o versículo 1, não. Volta lá, volta. Esse é só uma citação minha do capítulo 16, mas o versículo é outro lá. Volta lá, no Lucas. Lucas, o que nós estamos? 10? Isso aí. Não, aí. Vejam bem, Não. Eu não lembro mais, irmão. Eu falei uma vez, aí é 25. 10, 25. Só quando eu te dar o capítulo e o versículo, aí você põe lá, porque às vezes eu faço a citação, ele está lá dentro, está inserido lá, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. O que farei, o que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro. O mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, faz uma pergunta para entrar. O outro já está dentro e quer ela como herança, quer a eternidade como herança. São valores diferenciados. Por quê? Porque um sabe, é doutor da lei. O outro ainda é incauto, ele ainda não conhece. Ele é neófito ainda. Ele não tem esse conhecimento, mas ele sente a necessidade. Então ele pergunta o que ele precisa fazer. A resposta para ele é simples: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bom, mas Jesus está conversando com um doutor da lei. Então preste atenção, crente em Jesus Cristo. Quando você for conversar com Deus, você for orar, entenda aquilo que a Bíblia diz para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O crente precisa deixar de ser menino, de ser criança na fé. Ele precisa crescer. E a própria Bíblia diz assim, deixando os rudimentos da fé em Cristo. Prossigamos, ou seja, cresçamos. E esses rudimentos da fé em Cristo é justamente deixar de ser meninos na fé, crianças na fé. Tratar o reino de Deus como uma casinha, a expressão não é casinha de boneca, né? Tratar os valores de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor como objeto de posse pessoal. Nós temos que entender a palavra de Deus. Esse cara aqui, ele queria a herança da eternidade.
Irmãos, herdeiro. O que é herdeiro? É aquele que já é possuidor. Então esse cara já se considerava possuidor. Mas só se torna herdeiro de alguma coisa quando o dono morre. Não é assim? Quando vive o dono da herança, não tem valor. O que farei para herdar a vida eterna? Vamos lá. É um doutor da lei. Versículo 26, por gentileza. Perguntou-lhe Jesus. A resposta de Jesus foi uma pergunta. Nem sempre Deus te responderá, mas te perguntará. Amém? Então diga assim: Senhor, eu aprendi que nem sempre o Senhor me responderá, mas o Senhor me perguntará. Então vejam bem que o cara, ele se coloca como possuidor, mas ele quer a herança, ele quer a confirmação. Eu quero me tornar herdeiro disso aí. Tá bom. Perguntou-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Aqui acho que a tradução aqui é legal, quer ver? Como interpretas? Como é que você lê? Quando você tem um quadro e você faz uma leitura, a pergunta é essa: ó, como é que você está interpretando aquilo? O que aquilo representa para você? Aqui, ó. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Senhor, o que eu faço para receber a tua bênção? O que está escrito em Deuteronômio 28:3? Como é que você lê? Eu leio do jeito que está escrito: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. A atitude, amados, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, tem que ir além das letras. A letra mata. O conhecimento, ele bloqueia. O Espírito vivifica. A palavra de Deus, o Senhor diz assim: ó, as minhas palavras, elas são espírito e vida. Então Jesus Cristo está para ele assim: ó, o que está escrito na lei? Como você lê? Como você faz a leitura? Quando você lê a Bíblia, Senhor, fala comigo. Como é que você está lendo aquilo? Você está lendo de uma forma interpretativa? Você está lendo a palavra de Deus e se posicionando debaixo da unção, da porção dela? Você está lendo com o coração pronto para obedecer? Muitas vezes a gente lê assim, né? Senhor, fala que o teu servo ouve. Servo mau e negligente. Irmão, Deus está falando com você. Aí não é comigo. Deus está falando com você. Vou ler de novo. Bom e fiel servo. Glória a Deus. Como é que você está lendo isso aí? Bom e fiel servo. Oh, louvado seja. O que mais? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Oh, aleluia. O que está escrito e como é que você lê? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso aí já foi palavra profética nossa. E eu cansei de prevenir as pessoas. Você bota uma palavra profética ali e o cara abre um guarda-chuva, fica debaixo dela, escreve dentro do guarda-chuva e fica olhando para cima. Como é que você lê isso? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Como é que você lê isso? Ah, é bênção de Deus. Mas e a fidelidade?
e a sua porção, e a sua aplicação, e o seu campo, e a sua vida, e a sua dedicação, e o seu eu, e você, como é que você se enquadra dentro de cada palavra? Porque a palavra é fiel e verdadeira. Então, olha só, preste atenção no que você vai ver aqui. Ó. Perguntou-lhe Jesus, o que está escrito na lei? Como você lê? Vamos, o cara é intérprete da lei. Intérprete da lei é escriba. Escriba. As três religiões mais poderosas da época. Escriba, fariseus e saduceus. Fariseus é os caras que botam julgo, né? Só cria. Mulherada adora fariseu, né? Não pode usar saia, não pode pôr brinco, não pode pôr arquinho na cabeça, não pode pintar o olho, não pode cortar a sobrancelha, não pode furar a orelha, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E entrar no céu também não. Entrar no céu pior ainda. Esse é o fariseu. O escriba é aquele que interpreta a lei. É aquele que traduz a Bíblia. É aquele que fala veementemente. Existe essa palavra? Veementemente? Hã? Nossa. Estou veemente, hein? Os saduceus, o que eles faziam? O que o saduceu fazia? Eles não criam na ressurreição. Não há ressurreição. Morreu. Ué, se morreu acaba tudo, para que Jesus Cristo não vir morrer? Para salvar o quê? Se morre acaba. Ué, não tem razão, né? E se a gente morre também e reencarna, para que Jesus Cristo morrer também? E ressuscitar? Para quê? Qual é a razão? Eu vou reencarnar até virar fluido aí na minha vida. Não é? Então, terceiras religiões, você vê assim, ó, pela morte vicária de Jesus Cristo, inviabiliza, a religião fica sem base, né? Agora, esse tipo de religião já é porque não verdadeiramente não crê em Cristo. Perguntou-lhe Jesus que está escrito na lei, como tu lês. Então o cara, essa eu mato, essa é fácil, essa eu tiro de letra. Que perguntinha mais baba, meu. Volta no versículo 25. Depois dos dois pontos lá, disse, o que está escrito lá? Para o experimentar, vírgula, disse. O que está escrito? Primeira palavra, o que está escrito? Um escriba chamar alguém de mestre. É? É porque ele espera desse alguém. Versículo 27. Jesus Cristo, deixa no 27 aí, ó. Jesus Cristo disse para ele, como está escrito? Como é que você lê? Foi duas perguntas. Foram duas perguntas. Uma, como está escrito? Isso ele tirou de letra. Olha lá, respondeu-lhe ele. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amados, o escriba que não conhece esse versículo é de Deuteronômio, não é, pastor? Não é lá, né? Não pode ser considerado um escriba. Assim como o crente que não sabe o João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E também no princípio criou Deus os céus e a terra. Esses três versículos do crente não pode faltar. Crente que se preza, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, tem que saber esses três versículos. Então, quando esse cara botou esse versículo, essa eu tirei de letra. Então, agora, diante de todo mundo, eu vou ser aclamado como herdeiro do reino de Deus. A primeira pergunta ele está respondendo, olha lá. Amarás de todo o seu coração, todo entendimento. E ao teu próximo
como a ti mesmo. Olhou para Jesus e falou: tirei quanto? Nota. 10. 10. 10. Não aceito outra nota. Não aceito outra nota. Diga assim: com Deus mora a sabedoria. Mas a sabedoria descansa à sombra de Deus. Você percebeu que quando o Espírito Santo de Deus inspirou Lucas, lá no versículo 25, estava escrito assim: e levantou-se um certo doutor da lei para o experimentar. Você quer fazer prova de Deus, você quer experimentar Deus? É dessa forma aí, ó. Sabe, amados, nós achamos, eu acho que eu encontrei a bênção. Na verdade foi a bênção que te encontrou. Agora que eu descobri Jesus, foi Jesus que te encontrou. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Não somos nós que escolhemos, somos escolhidos. É diferente, amados. Aleluia, Deus nos amou primeiro. Depois, pelo Espírito de Deus, pela graça e a misericórdia e o amor de Deus, nós passamos a amá-lo. Mas Jesus Cristo diz assim para ele, então, agora, ó: e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está respondendo para Jesus, versículo 28. Jesus então lhe responde. Respondeu bem. Respostas, palavras. Se você não for um cristão de atitude, você será apenas de palavras. Você conhece tudo, mas não realiza nada. Sabe tudo, mas não resolve nada. Jesus Cristo está dizendo isso para ele, ó. Respondeu certinho, é isso que está escrito. Mas a pergunta foi assim, ó: que devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira pergunta de Jesus foi assim, ó: o que está escrito? A segunda é assim, ó: como você lê? Como é que você está lendo? Como é que você está entendendo? Como é que a tua mente, teu coração está lendo a vontade de Deus, o desejo de Deus, as coisas de Deus? Só uma coisa superficial? Eu não tenho atitude, mas eu sei tudo, eu conheço tudo, eu manjo tudo, eu faço tudo, mas e a minha atitude, o meu eu? E a minha presença diante de Deus? Como é que Deus está vendo? Aí Jesus Cristo diz para ele assim, ó: respondestes bem. Respondestes bem, e o que mais? Fala alto. Fala para mim, que tipo de resposta é essa? Vou melhorar a pergunta para você. Esse cara era herdeiro? Sabe, amados, Jesus falou para ele assim, ó: faz isso que você falou aí, ó, e você vai viver eternamente, você vai herdar a vida eterna. Todo aqueles, pois, que ouve a minha palavra e a faz cumprir, eu vou compará-la a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, sopraram os ventos, subiram os rios e deram com ímpeto sobre aquela casa. Mas parou de chover, parou de ventar e o rio foi embora, mas a casa ficou. Amém? Veio a chuva, veio a tempestade, mas a tempestade foi embora. A luta foi embora, a dificuldade foi embora, os problemas foram embora. Mas aquela casa ficou. Jesus Cristo falou assim, ó: faz isso e viverás. Aí está um imprudente, aí está uma pessoa inconsequente.
ouve, traduz, ensina, mas não vive. Jesus Cristo disse para os escribas: vós não tendes vida em vós mesmos, bando de mortos. Vocês traduzem as Escrituras porque vocês creem ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Para os tradutores da Bíblia. Quando ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. O que será que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aí, ó. Palavras. Nós precisamos crer cada dia mais. A leitura de Deus para a nossa vida é essa, ó. O cara chegou todo conhecedor da lei. Conhecimento, amados, é diferente de salvação. Filho de crente não é crentinho, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não, irmãos. Nós somos indivíduos, e cada um de nós tem que ter a sua individualidade para com Deus. Esse homem achou que está tudo certo, porque conhecia. Mas conhecimento também não é sinônimo de salvação, não. Isso não é sinônimo de salvação. Amém? Então vejam. Agora, preste atenção. Ele ouviu. Jesus respondeu para ele. E ele entendeu a reação dele. 29. Agora vai tentar consertar. Agora vai tentar consertar. Você está orando a Deus, você gaguejou 2 vezes na mesma palavra, começa a pedir perdão. Você está tentando falar 2 vezes a mesma coisa para Deus, não está saindo, não está conseguindo, começa a pedir perdão. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minha falha, perdoa minha fraqueza, perdoa, Senhor, minha atitude, meus pensamentos. Começa a buscar o perdão. Não fica buscando para lá, não fica procurando palavra bonita, não. Ele, porém, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E agora, amado, ele vai ouvir a parábola lá do bom samaritano. E o que ele vai ouvir vai estarrecê-lo, vai petrificá-lo. Por quê? Porque Jesus Cristo vai falar que ele, como doutor da lei, foge dos problemas. Que ele, como sacerdote, ele passa longe do povo, ele não tem nada de Deus. Ele não está no altar, ele não se apresenta a Deus. Ele não apresenta o povo a Deus. Ele não luta pelos problemas das pessoas. E Jesus vai falar para ele que ele é um covarde. Porque ele viu o camarada lá arrebentado na estrada e falou: o quê? Pode acontecer comigo a mesma coisa. Eu estou fora. Aí Jesus vai falar para ele: mas vindo um samaritano. Samaritano, mas de judeu. Como fala assim? O sangue de Jesus tem poder em castelhano. Lo sangue, é isso? Lo sangre de Jesus tiene. Jesus tiene poder. Quem falou tiene aí? Quem foi aí? Eu vi um eco aqui. É? Você sabe? Tu hablas espanhol? Não? Graças a Deus. Nem eu falo, fião, né? Mas, irmãos, quando ele falou um samaritano, ele arrebentou com o escriba. Você lembra lá da mulher do poço lá em Samaria? Como, sendo tu judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana?
Ela devia falar assim, sou uma prostituta samaritana. Não é assim não, tem que ter respeito mesmo. Por pessoas, né? Você sempre respeitou pessoas, né? As qualidades ele sempre consertou, mas as pessoas ele sempre respeitou. Não é a qualidade que fez com que Jesus tratasse alguém diferente, né? A gente é que faz diferença e dissensão, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus falou assim, a sua atitude é incoerente. Sabe, mas nós não podemos ter incoerência na nossa vida. Nós temos que ter equilíbrio espiritual. Nós temos que ter o bom senso. Entender uma coisa, nós somos de Deus, fazemos para Deus, servimos a Deus. Servo. Será que eu sou um servo? Eu aprendi a resposta a respeito de um servo. De quando é que eu entendo e eu sei que eu sou servo, ou se eu sou servo. Quando eu sou tratado como um servo e eu respondo como um servo. Aí eu sou servo. Se eu tomar qualquer outra atitude, eu ainda não sou servo. Não significa que não serei, mas significa que neste momento eu não estou preparado para ser um servo, segundo a orientação da Bíblia. Meus amados, Deus é o Deus que conhece profundamente o que você, o que eu, o que nós precisamos, queremos, pedimos, pensamos. E a Bíblia diz que é interessante, e que Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo, do que aquilo que nós pedimos, que nós pensamos. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, aleluia, porque Ele domina sobre tudo e sobre todos. Então entenda uma coisa, igreja de Cristo, esse é o Deus que nós servimos. Diante dele não há justificativa. Por isso que eu digo para você, a gente às vezes está tentando orar a Deus, começa a engasgar, né? Começa a procurar umas palavras, aí não dá certo. Para. Começa a glorificar e pedir perdão. E a coisa vai bem. O que devo eu fazer para ser salvo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar para ser abençoado? Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Como é que eu leio isso? Como é que eu vivo isso? Como que isso se traduz na minha vida? Que porção essa palavra traz para mim? O que eu usufruo, absorvo disso daí? A promessa de Deus, amados. A palavra que não volta vazia. Eu não estou apenas lendo uma frase, mas eu estou entendendo no poder e na autoridade daquele que a inspirou. Daquele que a fez registrar no livro. E disse: eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então como é que eu leio? Como é que eu vivo isso? Eu sou bendito. Mas não está acontecendo, mas eu sou. Não está rolando ainda do jeito que você quer, mas você é bendito. Está profetizado, está debaixo da palavra profética. É assim que se tem que ler. Com a fé, com a porção, crendo, entendendo que Deus é poderoso para realizar, para fazer, para abrir as portas daquilo que você ora há tanto tempo e pede e não se resolve. Daquilo que você pede para liberar, para acertar, para dividir, Mas Deus é poderoso, não deixou de ser poderoso. Mas eu não estou recebendo, mas Deus é poderoso. Mas eu não estou sendo curado, mas Jesus Cristo cura. Porque Ele é. É assim que eu devo ler. É assim que eu me torno bendito. É assim que eu recebo a bênção do Senhor. Não é duvidando.
Não é olhando para o meu umbigozinho ou para a minha situação. Entendendo, isso aí não rola, não rolou na minha vida, por quê? Você é bendito, diga assim, eu sou bendito. Quem é gripado aqui? Quem está com gripe? Amém, está com gripe. Quem está com tosse? Misericórdia, né, irmãos? Ou tosse, né? Tosse é ruim porque você tem que dormir sentado, né? Você deita, parece que não é tosse. Misericórdia. Agora eu vou dizer para você, você está com gripe ou você é um gripado? Não. Eu sou saudável. Eu tenho saúde. Amém? Estar é diferente de ser. Então hoje você está numa luta, mas você é bendito. Você está passando por uma dificuldade, mas você é bendita. Aleluia. Como é que você lê? Como é que tua alma responde a isso? Quantas vezes falamos, mas eu já estou orando há tanto tempo, meu Deus, eu acho que isso aí não resolve mais. E quando você fala assim, não resolve mais, você sabe o que acontece? Você começa a pensar, aí abre o leque. Quando eu digo assim, mas isso aí é tão difícil que isso não vai mais se resolver. Sabe o que aconteceu? Você abriu a outra porta. E a outra porta é a porta de todos os problemas e dificuldades. E cada uma delas vai abrir outras portas. Mas fecha isso aí hoje em nome de Jesus e declara, eu sou bendito. Eu sou bendito. Aleluia. Porque Deus pode fazer, amados. Que mês que nós estamos? Número 10. Quantos meses faltam para terminar o ano? Em porcentagem, quanto já foi? 80, né? 80%. Segundo a Fernanda, 77,62,13%. Menina de cálculo, né? Sabe, amados? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aquilo que não aconteceu. Sabe aquele pedido que você colocou em janeiro para Deus? Se é que colocou, não sei. Também não estou tirando assim, não. Eu estou aqui, estou no controle, não perdi o controle, não. É que tem coisa que eu não gosto de estimular, porque eu fico preocupado com criar ansiedade no coração da pessoa, né? E ansiedade é uma coisa, te leva ao erro facinho. Então eu tomo um pouquinho de cuidado com isso.